Hoje, no Segundas Intenções, o alfaiate polonês conta a saga da família Dutermann entre os anos 1930 e 1970, com a dispersão pelo mundo e o desenvolvimento de suas histórias durante esse período. Abraão, o personagem principal, é convocado para servir no exército polonês, juntamente com seu irmão, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. Suas vidas tomam rumos distintos, levando a um desencontro com desfecho surpreendente. Em 2020, foi finalizada a versão em inglês, que agora encontra-se disponível na Amazon, sob o título The Polish Tailor. Hoje a gente está aqui com a Débora, querida, e ela vai falar um pouquinho mais sobre esse livro e a história toda, enfim, da sua família. Obrigada, Débora, por aceitar esse convite. Eu vou abrir seu microfone e você, por favor, continua. Obrigada. Obrigada a vocês, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu queria primeiro agradecer o convite, para mim é uma honra, eu acompanho Segundas Intenções como ouvinte, de vez em quando eu faço umas perguntas também, e realmente para mim estar aqui nossa, é muito bom, assim, então muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que estão aqui me ouvindo. É um prazer enorme, estou vendo aqui vários amigos, vários parentes e várias pessoas que eu gostaria de conhecer pessoalmente um dia. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre mim antes de falar do livro, né? Eu estudei em escola judaica a minha vida toda. A minha família veio da Polônia, os meus avós, tanto parte de pai quanto parte de mãe, né? Todos vieram da Polônia. A minha avó materna nasceu no Brasil, mas é filha de poloneses. Então, sou toda Polônia, né? A minha família toda... Eu sou originária, assim, completamente Polônia. E eu estudei numa escola, eu estudei no Barilã, uma escola religiosa do Rio de Janeiro. Apesar da minha família não ser ortodoxa, eu estudei lá e assim, tive todo o aprendizado assim, bem forte da parte de hebraico, judaísmo. Isso sempre foi muito ensinado na minha escola e que eu agradeço até hoje porque é uma forma da gente se conectar com o judaísmo, né? Não que na minha família não tivesse, a gente sempre comemorou todas as festas. A minha avó materna, né? A minha avó Sara sempre foi muito festeira, sempre gostou muito de comemorações. Ela também foi professora de música. Assim, me emociono de falar dos meus avós, porque são pessoas que sempre foram muito importantes na minha vida, mas, enfim. E, bom, eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei muito de ler, isso sempre foi muito presente na minha vida, mas eu acabei, por questões, né, da vida, não fui estudar nada ligado a isso, fui estudar economia. Mas sempre escrevia, sempre tinha lá os meus cadernos e as minhas folhas soltas que eu ia escrevendo, ia guardando, e aquilo foi ficando. Num dado momento, os meus avós, parte de mãe, meu avô José e a minha avó Sara, foram à Polônia. Quando reabriu a Polônia, eles foram. Meu avô queria ver a cidade que ele nasceu e queria, enfim, rever a Polônia, né? 50 anos depois, ele resolveu ir à Polônia. E quando ele voltou, ele veio, claro, cheio de histórias. Tanto meu avô, parte de pai, quanto parte de mãe, sabiam contar histórias como ninguém. E o meu avô José chegou contando sobre a Polônia, minha avó também, minha avó sempre muito falante, e a gente ficou com muita vontade de ir. E aí, 5 anos depois, em 1992 ou 93, agora eu estou meio na dúvida, os meus avós tinham que fazer uma viagem, nós íamos fazer uma viagem, nós íamos a Israel por uma questão de família, e minha irmã estava se formando lá e a gente ia se encontrar lá. Então a gente falou, bom, já que a gente está indo a Israel, por que então não vamos todos à Polônia? E então fomos à Polônia.
os meus avós, a minha mãe, eu e a minha irmã. Então, nós tivemos a oportunidade de ir na cidade do meu avô, com o meu avô. E foi muito interessante, porque quando a gente chegou na cidade, né, o meu avô olhou para a cidade e falou assim, nossa, diminuiu de tamanho. Porque, para ele tinha 14 anos quando ele saiu, e ele cresceu. Então, quando ele chegou lá de novo, a cidade, para ele, tinha diminuído, mas ele é que cresceu, verdade. E a cidade realmente não tinha mudado muito. Nós fomos a outras cidades, né? Meu avô era de Szedlice, meu avô José, a minha avó, ela é filha de pessoas de Ostróvia, o meu outro avô era de Mysrić e a minha outra avó era de Varsóvia. E nós fomos a todas essas cidades, e foi muito interessante chegar nessas cidades com meu avô, e nós em família. Então, assim, foram momentos muito emocionantes. Tem várias histórias desses momentos. Uma delas é muito legal, que meu avô dizia que não sabia mais falar o polonês. Ele saiu com 14 anos de idade, veio para o Brasil, e dali, então, ele só falava o Yiddish e o português, né? Ele aprendeu o português aqui. E lá na Polônia com a gente, ele ficava falando, já era a segunda vez que ele estava indo, né? Depois desses 50 anos, e ele dizendo assim, não, eu não sei mais falar o polonês, eu não entendo nada, eu não sei. E aí, um belo dia, a gente estava, eu e meu avô, nós éramos os primeiros a ficar prontos, né? E aí ficou a minha irmã e a minha mãe e a minha avó se ajeitando para sair, se arrumando, e a gente desceu. A gente não estava em hotel, tinha recém-aberto, então a gente acabou alugando um apartamento, alguém indicou, eu não me lembro muito bem como é que foi, mas a gente alugou um apartamento que não ficava assim numa área turística, ficava numa área mais afastada. E aí a gente viu que, pela janela, a gente viu que estava tendo uma feira livre, né, de legumes, verduras. E aí eu e meu avô, a gente tinha uma cumplicidade muito legal. Aí um olhou para a cara do outro assim e falou, vamos descer, vamos descer. Aí a gente, estamos descendo. A gente desceu e chegamos numa barraquinha, e meu avô, que, segundo ele, não falava o polonês, chegou na barraquinha e perguntou, quer a custóia? E aí a moça respondeu, e eu fiquei olhando para a cara do meu avô. Eu falei, ué, não estou entendendo. Você não fala polonês? Sim, mas eu não falei em polonês. Não, você falou em polonês. Você falou, ela respondeu, você entendeu, eu não entendi nada, e vocês estão conversando aqui em polonês. Até onde eu sei, isso é polonês. E aí meu avô começou, eu entendi. Assim, ele achava que não falava o polonês mais, porque tantos anos se passaram, mas ele falava, porque uma pessoa que fala um idioma até os 14 anos de idade, e a pessoa sabe aquele idioma, está lá, né, no fundo do coração dela. E a partir daí ele começou a falar polonês. A partir daí a gente chegava no restaurante, ele era o único que era bem servido, né, na mesa, porque ele falava o idioma e ele se comunicava super bem. E mesmo quando ele resolvia colocar português no meio, ele era bem atendido, porque ele tinha esse dom, né, de ser querido. Então, enfim, isso foi um pouquinho dessa viagem. E aí a gente voltou, né, também com muitas histórias para contar. Nós tivemos vários episódios interessantes e curiosos nessa viagem, que foi quando a gente chegou na cidade dele também, a casa da avó dele, né, da bisavó dele, estava de pé, quer dizer, da minha tataravó, estava de pé ainda. Tinha uma pessoa morando lá, e a gente foi tirar foto, né? Bom, vamos tirar foto da casa da minha tataravó, né? E quando a gente começou a se aproximar, uma senhora que estava dentro da casa começou a gritar com a gente em polonês. A gente não entendeu nada, mas a gente viu que, pelo tom de voz, não era nada amigável. Não sei se ela estava com medo, não sei o que foi. A gente acabou nem tirando foto, mas o meu avô já tinha tirado foto nessa casa anos antes, então a gente tem algum registro disso. Bom,
a gente... teve um outro episódio também muito interessante, que nós fomos na outra cidade, na cidade do meu outro avô, em Misrit, e a gente estava caminhando, e são cidades muito pequenas, né? Quase que status, né? Assim, vilas. E a gente estava tentando ver se a gente descobria alguém que conhecia. Nós levamos fotos antigas dos meus avós para ver se alguém conhecia, se alguém se identificava com aquilo, né? E ninguém conhecia, enfim, não tinha nenhuma interação. E aí, de repente, chegou um senhor e foi se chegando assim para perto da gente, né? E ficou chamando a gente para um canto. A gente ficou meio com medo, mas a gente pensou, não, nós somos 5, ele é um, não tem problema, vamos seguir. E a gente seguiu, ele mostrou para a gente, abriu um portão de um terreno aparentemente baldio. Quando a gente entrou nesse terreno, o mato estava muito alto, e nós vimos que tinham ali era provavelmente um antigo cemitério judaico. Tinham várias matzeivas, com vários sobrenomes, né? E tinha até Finkelstein, mas até escrito diferente do nosso. Então, era isso que ele queria mostrar o cemitério judaico da cidade. Bom, então essas são histórias que ficaram na minha memória. Eu sempre pedia para o meu avô, todo mundo, né, todos os netos, sempre pediam para o meu avô contar as histórias, porque ele contava a história como ninguém, e mesmo que ele contasse a mesma história 20 vezes, tinha sempre um sabor, sabor diferente. E aí as histórias foram ficando na minha mente, né? E o meu avô, ele tinha 4 irmãos. Ele era o do meio, ele tinha 2 irmãos mais velhos e 2 irmãos mais novos. Ele era exatamente o do meio. E quando ele veio para o Brasil, ele só veio com a mãe. O meu bisavô já estava aqui, e ele veio com a mãe e com os irmãos mais novos, porque os irmãos mais velhos ficaram na Polônia por conta da idade, eles foram servir o exército. E não é uma coincidência que o meu personagem principal do Alfaiate Polonês, ele tem 4 irmãos, né? Eu me baseei um pouco na família desse meu avô, do meu avô José, de parte de mãe. E no meu livro eu coloco algumas dessas histórias de família. Eu faço um mishmash, né? Eu boto realidade e boto ficção, faço essa mistura. Bom, com essa viagem, né, e com essas histórias do meu avô, bom, eu conheci 3 irmãos do meu avô. Então, aqui no Brasil, eles eram em 4. Né? Era o meu avô, o irmão mais velho e os 2 irmãos mais novos. E um irmão mais velho, que se chamava Avraham, eu não conheci. Infelizmente, eu não conheci. Mas sempre ouvi histórias a respeito dele. E a história dele, na minha cabeça, é uma história que sempre ficou meio nebulosa. Assim, a gente nunca soube exatamente o que aconteceu. Né? Eu estou aqui dando até um... Não queria contar muito do livro, mas, enfim, acabo que o meu livro, eu reconto a história desse meu tio-avô, Avraham. Né? Então, essa história do meu livro ela é uma ficção baseada num personagem que existiu. Então, Avraham existiu, mas o Avraham que eu conto a história é um Avraham que eu criei, inspirada nesse meu tio, que eu não conheci, nesse meu tio-avô. E a história dele, a primeira página do meu livro, né, para quem já leu, né, que é o Avraham... Enfim, eu não vou contar quem é que está chegando, não vou contar, porque você só sabe quem é lá para a página 7, então eu não vou estragar a história para quem ainda não leu. Mas eu comecei a escrever essa história meio que despretensiosamente. Quando eu comecei a escrever, eu não tinha ideia, não tinha intenção de publicar nada, de fazer nada.
como essa história ficava vindo na minha cabeça o tempo todo, ficava toda hora. A primeira página ela veio inteira, assim, aos poucos eu fui escrevendo escrevendo não, fui escrevendo na cabeça, ela não estava escrita no papel, nem no computador, nem nada. E aí um dia eu sentei e falei, quer saber, eu vou botar isso no papel, porque está me incomodando. Toda hora que eu paro para pensar, vem essa história na minha cabeça, está me incomodando, eu vou escrever. Eu comecei a escrever, devo ter escrito aí umas 3, 4, 5 páginas, e comecei a gostar daquilo, porque eu gosto de escrever, sempre gostei. E fui continuando. Então, quando eu tinha um tempinho livre, eu sentava e ia acrescentando aquela história. E é interessante, não sei se algum de vocês aqui escreve, não sei se acontece isso com todo mundo que escreve, mas comigo é um pouco assim. Você começa a escrever e a história ela vai se contando sozinha. De repente, o personagem ganha vida própria e ele fala o que ele quer, ele vai no lugar que ele quer, ele faz as coisas que ele quer, e você não tem muito controle sobre ele, você simplesmente vai colocando no papel o que ele está querendo fazer. Pelo menos comigo é um pouco assim. E eu fui escrevendo o que o personagem estava querendo fazer. E fui seguindo, né? E em vários momentos eu senti muita falta, porque assim, apesar de eu ter estudado em escola judaica e ter aprendido muito sobre o Holocausto, né? Nos anos 80, com o advento do videocassete, a gente assistia muitos vídeos na escola sobre o Holocausto. Eram vídeos até meio pesados, né, que o pessoal assiste hoje em museu, né, e memoriais e tal, e são pesados, são vídeos da época mesmo, né, aquelas situações terríveis, e eles colocavam isso para a gente assistir com 12 anos, 13. Eu acho que assim, a gente não tinha muito a dimensão do que era, mas a gente sabia, obviamente, claro, a gente sabia que aquilo tinha acontecido, a gente conhecia a história, mas era tão assim, é tão surreal, é tão absurdo o que aconteceu, que para nós jovens aquilo ficava meio que entre a realidade e a ficção. A gente sabia que era real, mas a gente acho que não tinha maturidade para absorver tudo, apesar de que, justamente por ter assistido, acho que nessa época, isso me marcou. E eu sempre pensei nessas histórias e nessas imagens que eu vi quando era no início da minha adolescência. Mas, apesar disso, eu não sou historiadora, então eu não tinha um conhecimento técnico ou um conhecimento muito profundo sobre tudo o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eu tive que estudar. Eu até estou aqui com alguns dos livros que eu li, né? Deve ter uns 20 livros aqui dentro dos livros que eu estudei durante o período que eu estava escrevendo o livro. E eu senti muita falta até de livros que falassem sobre quando a guerra terminou, que eu queria escrever sobre isso. Eu queria escrever quando a guerra terminou, para onde foram essas pessoas, né? Aí a gente sabe que teve a Marcha da Morte, né? Que até porque hoje existe a Marcha da Vida, que se repete um pedaço disso, né? Das pessoas saindo do campo de concentração e indo para sendo abrigada pela Cruz Vermelha, enfim. Então tudo isso eu tive que estudar nesses livros. Eu queria também entender como era o sentimento, porque quando a gente assiste um filme, claro que colocam bastante do sentimento, mas a gente vê muitos fatos históricos, a gente vê assim, o que aconteceu, mas o que as pessoas sentiram. A gente vai entender isso quando a gente vai ler Diário de Anne Frank, quando a gente vai ler Primo Levi, quando a gente vai ler sobre pessoas que passaram por aquilo e de pessoas que não são tão conhecidas, mas que escreveram sobre a sua própria experiência durante a Segunda Guerra. E eu queria muito esse sentimento, esses fatos da saída do campo de concentração, né? Porque eu via muito essa imagem
quando eu estava escrevendo. E aí eu fui estudar de novo, fui consultar pessoas. Uma coisa que eu não contei, então vou fazer aqui, vou abrir uma nova janela. Anos antes de eu começar a escrever o meu livro, e com essas conversas com o meu avô, eu tinha muito medo da gente esquecer as histórias que ele contava, porque assim, eram muitas histórias. E aí eu falei, poxa, a gente tem que escrever isso, a gente tem que transformar isso num livro, né? Um livro real, um livro de histórias do meu avô e da minha avó. E a minha avó tinha uma memória incrível, e ela sabia as histórias, sabia os nomes de todo mundo, enfim, ela é professora de música, sabia o nome de todos os alunos, dos pais dos alunos, era uma coisa incrível. E aí eu pedi, alguns aqui devem conhecer o Mauro do Aleph, Mauro Weinstock, conversei com ele, ele me apresentou uma pessoa incrível, que é a Monique Sorachevsky Goldfeld, e ela teve o carinho de conversar com os meus avós, de conversar com amigos da família, de conversar com outros parentes, e ela escreveu o livro contando a história dos meus avós. Não é um livro comercial, a gente não vende esse livro, é um livro para a família. Eu, inclusive, recomendo a quem tem ainda essas histórias, pessoas que contem essas histórias, que façam isso. Não precisa ser um livro, mas que façam isso, mesmo que seja informalmente, entrevistem, agora que é tão fácil, né? A gente com celular consegue fazer isso, entrevistem seus familiares e ouçam as histórias e guardem isso, porque é muito importante. Eu acho isso incrível, a gente ter um livro escrito falando contando a história do meu avô, de como ele chegou no Brasil e com a emoção dele, e com uma pessoa que fez isso com tanto carinho e que soube passar isso para o papel como a Monique. Então, algumas histórias eu tinha escritas nesse livro. Bom, aí voltando, agora, então, pulando de novo para o livro, né? Então, assim, eu tive que estudar muito e para poder escrever esse livro. E o que eu fiz? Como eu não tinha a intenção de escrever uma biografia, né? Biografia dos meus avós, isso já estava meio que escrito dos meus avós por parte de mãe, e eu gosto de escrever, gosto de ficção, e aí eu resolvi fazer essa história do meu... Como eu gostaria que tivesse sido a vida do meu tio-avô, que eu não conhecia. E aí eu escrevi a história dele na minha visão. Assim, queria que ele tivesse vivido isso. Então, essa história que vocês vão ler, ou que vocês já leram no Alfaiate Polonês, é a história que eu criei para ele. Eu queria libertar ele do passado dele, que foi um passado muito sofrido, e quis transformar esse sofrimento numa coisa boa, que ele tivesse uma vida boa. Claro que o meu personagem tem os sofrimentos também, mas ele vai ter as duas coisas, que é também o que muita gente viveu aqui no Brasil, né? Então, assim, todos nós aqui, ou a maioria de nós aqui, tem parentes, ou são os próprios, né? Pessoas que imigraram para o Brasil. E essa vida é uma vida de sofrimento, mas também de muita alegria. Meu avô contava histórias lindas de chegar aqui no Brasil e, poxa, que maravilha, aqui é quente, aqui não fica frio, não tem inverno. Ele contava que na Polônia, quando chegava o inverno, ele era vizinho de parede, né, com o tio que tinha uma padaria, né? Então, a padaria era a mesma, dividia a parede. Então, no inverno, eles ficavam se encostando na parede por conta do frio, porque a calefação, não sei se tinha, ou se era fraca, era ruim, e aí eles tinham que ficar se encostando na parede. É sofrido. Mas quando ele chegou no Brasil, foi uma alegria. Apesar dele não saber falar o idioma, apesar de toda a dificuldade, apesar de tudo, apenas a forma como ele contava, eu nunca vi ele falando... claro que ele se emocionava, mas ele contava aquilo com uma alegria. Ele chegava e falava assim, poxa, ele falava muito assim, cheguei aqui,
sem nada, e olha agora. E ele falava isso olhando para a família, né? Assim, olha a família que eu tenho aqui. Enfim, era uma grande alegria. E isso tudo vai dando subsídio para a gente escrever histórias, né? Eu acho que eu não sou uma contadora de história tão boa como o meu avô era, mas eu me inspiro muito nele, né? Aliás, nos dois avós. O meu outro avô, parte de pai, ele, quando chegou no Brasil, também, claro, não falava português, e tem uma história curiosa de como ele aprendeu. Ele gostava muito de ler, e ele se encantou por Jorge Amado. E ele tinha a coleção completa dos livros de Jorge Amado, que ele pegava, abria e saía copiando para aprender a escrever o português. Então, ele copiava as histórias. E, quando ele faleceu, eu pedi para ficar com essa coleção. Eu tenho essa coleção aqui comigo, que eu sei que foi dali que ele, enfim, escreveu e aprendeu o português, né? Tem uma história, eu vou contar algumas histórias aqui dos meus avós, porque eu acho que são muito emblemáticas, né? O meu avô, quando estava no navio, meu avô, parte de mãe, meu avô José, quando estava no navio vindo para o Brasil, ele nunca tinha comido banana na vida, né? Banana aqui para a gente é uma coisa tão, né, simples, né? E ele nunca tinha comido na vida. E aí, no navio, deram para ele um pedaço pequenininho de banana, porque só tinha uma, né? E aí teve que dividir com um monte de gente. E ele não gostou. Ele comeu aquilo e achou ruim, não curtiu. Mas anos depois, assim, era a fruta preferida dele, né? Não sei se deram uma banana verde para ele, mas enfim, ele não curtiu na época. Bom, eu fui escrevendo essa história, eu não tinha a menor pretensão na época de publicar, não pensava nisso. E aí, um dia, eu terminei. Quer dizer, eu achei que tivesse terminado. E aí, falo, bom, e agora? O que eu faço com isso? Né? Aí, aquilo ali ficou parado um tempo. Aí, um dia, encontrei com uma amiga e falei para ela assim, você quer ler esse meu livro? Marcela, uma amiga minha. Ela falou, tá, eu vou sair de férias, olha só, vou sair de férias agora. Eu falei, poxa, vou estragar suas férias. Ela falou, não estou levando livro nenhum, vou levar para ler. Que legal. Aí ela levou. E aí, quando ela voltou, ela falou, poxa, eu gostei, ela fez várias observações e me apresentou uma pessoa que eu até já conhecia, porque eu tive livraria, assim, durante 6, 7 anos eu tive livraria. Então, acaba que a gente conhece as pessoas do mercado editorial. Conhece, assim, de vista, né? Não é? E ela me apresentou uma pessoa que eu, na verdade, já conhecia do mercado editorial, que foi a Michele, que passou a ser a editora do meu livro. Ela leu, gostou e falou, vamos publicar. Eu falei, nossa, que legal. E aí, 7 meses depois, o livro foi lançado. E eu fiquei muito feliz, assim, na época, a pessoa fala, né, que livro é um filho, né? E eu não tenho filhos, mas assim, meu livro é meu filho mesmo, assim, a gente realmente encara como a gente chega a fazer carinho no bebezinho, né, que está aqui. Mas, enfim. Bom, o que aconteceu depois disso? Bom, o livro saiu, vendeu bem, graças a Deus. Eu, em 2020, antes da 2020 não, em 2019, eu comecei a traduzir o livro. Eu falei assim, cara, quer saber? Eu tenho algum conhecimento de inglês, eu vou traduzir esse livro. Eu comecei a traduzir. 2020 veio a pandemia, eu falei, bom, então agora vou me dedicar a essa tradução. A minha empresa parou, eu trabalho com teatro, então assim, a gente parou, eu falei, vou começar a escrever, vou começar a traduzir. Depois chamei um excelente revisor, o Joel Givelder, um cara sensacional, uma pessoa muito bacana, que eu até hoje não conheço pessoalmente, conheço só virtualmente, e ele foi de uma sensibilidade, de um carinho, sem me conhecer. Ele
traduziu não, ele revisou a minha tradução e o livro está na Amazon em inglês, né? Então, quem quiser mandar para algum amigo que mora fora, que não sabe português, ele está disponível. Está disponível também em audiobook pela YouBook, né? Escreve UBook. Então, também quem quiser. E no modo físico, ele está praticamente esgotado. Tem, acho que na Travessa deve ter uma meia dúzia, e na Livraria da Vila, em São Paulo, também tem uma meia dúzia. Na Argumento, eu não sei se ainda tem. Então, eu estou aqui aguardando uma reedição por outra editora, porque, infelizmente, a editora onde eu lancei o meu livro, ela infelizmente fechou um ano depois, e eu peguei os livrinhos embaixo do braço e fui vendendo, mas eles se esgotaram. Foi uma edição grande, na verdade, ele foi editado numa quantidade, e aí, 2 meses depois, a gente precisou fazer a toque de caixa, uma reedição, porque ele vendeu, graças a Deus, super bem. E, enfim, essa foi a história do livro, né? E, bom, eu queria aproveitar, tem um negócio que a gente estava fazendo umas arrumações na casa da minha avó, com ela ali ainda, né? Ela ainda estava com a gente, e arrumando as fotos dela, a gente rearrumou tudo para ela poder aproveitar, enfim. E aí a gente achou umas cartas, e achou várias relíquias da época, de quando ela era jovem. Minha avó era uma pessoa que ela guardava muitas coisas, e muitas coisas importantes. E essa carta, que eu vou ler para vocês, essa carta, ela é uma carta que a minha avó... O que aconteceu? O meu tio, irmão do meu avô, irmão mais velho, que tinha ficado na Polônia durante a Segunda Guerra, né? Um dos irmãos, que é o meu tio, Haim, ele sobreviveu, graças a Deus, à Segunda Guerra, e ele precisava vir para o Brasil. Vamos lembrar que ele estava na Polônia, nunca tinha saído de lá, e ele, obviamente, só falava o polonês e o ídis, e não falava português. Ele não estava lá. A minha avó aqui não conhecia ele, nunca tinha visto, porque os meus avós se conheceram aqui, e a minha avó nasceu aqui. E aí precisavam de alguém para escrever uma carta. E a minha avó, ela sempre foi muito agitada, muito esperta, muito ligada nas coisas, e ela falou, então, vou escrever essa carta. Ela escreveu essa carta em português, e depois ela traduziu para o ídis para poder mandar. E como é que eles sabiam que ele estava bem? Porque ele conseguiu, de alguma maneira, o endereço da família aqui e conseguiu mandar uma carta. Então, essa carta que eu vou ler para vocês é uma resposta a uma carta do meu tio, esse meu tio Haim. E eu vou pedir desculpas a vocês, porque toda vez que eu leio essa carta, eu me emociono. E eu já não estou... Antes de ler, eu já estou emocionada, mas é porque é uma carta muito linda. Bom, ela é uma carta Rio de Janeiro, 10 de abril de 1946. 1946, só para pontuar, a minha avó tinha, se não me engano, 18 anos. Ela era 18 ou 17. Ela recém tinha se casado com o meu avô. Minha avó se casou com ele, a minha avó tinha 16 e ele tinha 21 ou 22. Eles se casaram super cedo. Bom, ela escreve para ele: querido Haim, você não pode imaginar a nossa emoção ao recebermos as suas cartas. Ele mandou várias cartas. A carta que você escreveu da Rússia em 28 de janeiro de 1946, com um retrato, chegou às nossas mãos no dia 9 de abril de 1946, quer dizer, quase que 3 meses depois. A nossa alegria foi grande. Eles não sabiam que ele estava vivo, não sabiam que ele estava bem. A nossa alegria foi grande, todos escreveram para você e pusemos nossa fotografia dentro da carta. No dia seguinte, 10 de abril de 1946, quando íamos pôr a carta no correio, eis que chega a sua carta, que você escreveu no dia 11 de março de 1946. Quer dizer, a carta de março chegou depois da carta de abril, dizendo que já estava na Polônia e que precisava de auxílio. Nossa casa encheu-se de tristeza e ninguém mais conseguiu comer nem dormir.
A mamãe chorou. E quando ela fala que mamãe e papai não são os pais dela, são os sogros. Ela está contando para ele que são os pais dele, né? A mamãe e o papai chorou e o papai foi para a cidade para ver se podíamos mandar dinheiro ou algum auxílio, mas disseram que nada chegaria às suas mãos. Querido Jaime, mesmo não te conhecendo, você pode ficar certo que gosto tanto de você como a um irmão. Ela não conhecia ele, mas ela, obviamente, ouvia histórias dele, né? Procure ir para um país onde tem um cônsul brasileiro, ou França, ou Itália, ou Alemanha, pois já quero estar no porto para te abraçar. No dia que recebemos a sua primeira carta, sonhei que estava no porto e comecei a gritar: Jaime, Jaime! E o José, que é o marido da minha avó, meu avô, me acordou assustado. Procure o Avrum. Avrum é o Abraham, que é o irmão mais velho. Procure o Avrum onde você puder. E se Deus nos livre e guarde, ele ou qualquer outra pessoa da nossa família tiver morrido, peço-lhe que não escreva nada para a casa dos seus pais, e sim para a minha casa, para o seguinte endereço. E deu o endereço dela de Cascadura. Ela não queria, obviamente, assustar ou emocionar, ou, enfim, dar nenhuma notícia por carta para os sogros. Quando você chegar ao Brasil, se Deus quiser, já estarão separadas. Olha a preocupação da minha avó. Se Deus quiser, já estarão separadas roupas e meias, pois todos nós queremos vê-lo bem vestido, e tenho fé em Deus que aqui nada há de lhe faltar. Agora, um pouco sobre nós. Seus pais estão com tanta saudade que eles não resistirão se você não vier logo para cá. Mandam muitos beijos. Isaac, Zelman e noiva mandam lembranças. Isaac e Zelman são os irmãos mais novos. Zelman é o avô da Letícia. O José está muito saudoso e quer vê-lo o mais breve possível e manda lembranças. José é o meu avô. Eu, de minha parte, quer dizer, minha avó, peço-lhe que não me chame de senhora e nem de cunhada, pois quero que você sinta que sou sua irmã. Despeço-me de você enviando-lhe muitos beijos e peço-lhe que tenha muita coragem e saia da Polônia, porque será muito difícil para vir para cá. Da sua irmã, que muito lhe quer, Sara. Bom, eu acho essa carta assim incrível, porque eu acho que mostra muito do sentimento, e eu queria mostrar sentimento no meu livro. E eu só vi essa carta muito tempo depois de ter escrito o livro, mas eu acho que ela retrata muito isso. Bom, é isso que eu queria contar hoje para vocês. Falei aí do meu livro, e acho que a gente já pode até abrir para perguntas. Obrigada. Bom, se todo mundo conseguir depois, né, dessa linda carta, quem não se emocionou, está todo mundo aqui engasgado com tanta emoção, muito lindo mesmo. Nossa, Débora, você contando assim, né, eu acho tão lindo essa dedicação a essa história, e quantas pessoas aqui que estão assistindo também não têm essas histórias, e foi o que você falou, é tão maravilhoso poder trazer isso e poder passar. Você colocou no livro, e aí os filhos e os netos vão poder ver e ler e passar, e isso vai ficar, né? É muito lindo mesmo. Parabéns mais uma vez aí. Terceira vez que eu te escuto e terceira vez que eu me emociono. Obrigada. E o seu livro também muito lindo, enfim. Então, vou abrir aqui a Mireille, que quer já perguntar. Mireille. Eu estou emocionada, eu estou aqui realmente me segurando. Parabéns, Débora. Eu tenho uma pergunta, sim. Depois dessa carta, quanto tempo depois ele veio para o Brasil? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que talvez a minha mãe que está aí escutando ela saiba, não sei. Minha mãe não era nascida ainda, então
Também não sei se ela vai saber responder isso. Não E sei. se a senhora que escreveu, ela foi para o cais para esperar ele, Eu acho, como eu acho, ela via no sonho? eu acho que foram todos esperar, porque eles avisavam, né, que iam chegar, compravam a passagem, e ele foi Sim. muito aguardado, né? Meu tio Jaime era muito querido. Aí deve ter sido uma viagem em tanto, né? Porque naquela época, e ele saiu de que lugar? Ele estava na Polônia, você falou. Mas Aí pelo que ele eu sei, ele foi para Marselha, se não me engano. Ele saiu da França. Eu acho que eles iam para foi a para a França. França. É. Uhum. A outra pergunta que eu queria te fazer é se você depois pode me passar o contato da Monique, que o Mauro me conhece. E aí eu gostaria, né? Tá Porque bom. eu tô escrevendo a minha história também. Ai, que bacana. Super apoio, super apoio. Obrigada. Parabéns de novo. Obrigada. Me chama pelo Facebook, se você tiver Facebook, me adiciona lá e me manda mensagem por lá. Faço isso sim. Obrigada. Obrigada. Eu vou chamar a Gilda, que tinha colocado no chat. Gildinha? Oi, boa noite, Débora, tudo bom? Tudo bem? Olha, mais do que pergunta, eu quero te dizer uma coisa. Você é muito sortuda de ter essas histórias, porque eu não sei quantas vezes eu perguntei as histórias e falava, não lembro, não lembro, não lembro. Aí, às vezes, conseguia assim a fórceps, um pedacinho ou outro. E essa história que você falou da banana, o meu avô vomitando da Itália até Recife, ele saiu da Rússia, quando chegou no porto de Recife, nunca tinha visto negros e nunca tinha visto laranja. Comeu 1 tonelada de laranja, passou mais mal para burro até chegar no Rio de Janeiro, e aí também passou, sei lá, mais um ano sem comer laranja, e depois virou a fruta preferida dele. Eu só queria te dizer isso, que eu fiquei muito emocionada realmente com o teu relato, doida para ler o livro, e que você é uma sortuda de ter essas histórias. A tua avó era Morassara, da sanfona? Uma O Rio de laçarinha. Janeiro inteiro foi aluno dela, eu acho, né? Muito animada, muito alto astral. Ela era. Legal. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Valeu. Zeca? Zeca? Está me Eu ouvindo? entendi, Oi, oi. Gilson, desculpe. Veio rápido. Débora, muito boa a tua apresentação, parabéns. Agora, eu acho que é um pouco difícil a gente comentar ou entrar em perguntas sem dar spoiler. A gente fala aqui uma coisa de um livro, não sei quantos não leram o livro, então qualquer comentário a respeito seria spoiler. Eu teria Fala mais alguns... alto. Hein? Então, eu teria alguns Tem que comentários. falar mais alto que não está se escutando. Eu digo que é muito difícil fazer algum comentário hoje sem entrar no livro. Então, daria spoiler sobre o livro, o que não é agradável para aqueles que não leram o livro. Então, a minha pergunta, no outro aspecto, é a questão da minha educação, o que houve comigo ou não. Meus pais eram poloneses, meu pai era de falar pouquíssimo, não falava. Minha mãe, quando mencionava alguma coisa, caía no pranto. Eles vieram para cá em 1930, quer dizer, muitíssimo antes de qualquer aparecimento de Hitler, a caminho de Israel, acabaram ficando aqui. E ela lá perdeu 10 irmãos, coisa que muita gente aí deve ter passado por isso também. Mas eu sei que essa influência dela, eu reconheço, foi me criando um horror à Polônia tão grande, que eu não sei se tem mais gente que sente isso ou não. Eu tinha toda a chance de ter um passaporte polonês, cheguei a ir lá no arquivo para começar a ver mas parei logo. Filhos e sobrinhos me bateram, porque eles queriam para a Europa ter passaporte.
Eu digo que vocês querendo tomar os papéis, vai e faz. Eu não vou ter passaporte polonês jamais. Então, eu pergunto se você, quando chegou lá com tua família, se teve alguma repulsa, se teve algum sentimento negativo contra a Polônia, o que os poloneses fizeram, que foi o pior antissemitismo da Europa, muitíssimo pior do que na Alemanha, foi na Polônia, na Ucrânia, mas a Polônia é demais. Os pogroms, grandes pogroms, foram na Polônia. Então, não sei se eles tiveram alguma reação negativa ou não. Obrigado. Então, quando a gente foi, assim, eu me lembro de ter visto, assim, eu me lembro de um muro em que eu vi pichado, isso ficou bem marcado, que era uma forca assim pichada com uma estrela de Davi na ponta. Isso eu me lembro, pichado no muro. Então, acho que na época, eu estou falando aí de início dos anos 90, ainda havia algum antissemitismo. Eu não posso te afirmar hoje, porque eu não fui, depois disso, eu não fui novamente à Polônia, né? E eu acho que o mundo mudou muito depois disso. Então, não sei, eu não posso afirmar com relação aos dias de hoje. A gente ficou com um pouco de receio em alguns lugares em que a gente... Como nós fomos em cidades pequenas, em que turistas não vão, então as pessoas ficavam meio que achando estranho o que são essas pessoas, né, vindo aqui, o que eles querem. Eu acho que havia também um medo deles de vamos retomar a casa, vamos pegar nossas coisas, né? E a gente não queria nada disso e nem passou pela nossa cabeça, mas depois a gente ficou pensando, será que foi isso, né? Quando a gente foi na cidade do meu avô e a senhora ficou gritando que a gente estava lá perto da casa dela, será que foi isso? Eu não sei, eu não posso afirmar e nem dizer com certeza o que foi, o que é. Mas eu imagino, eu espero, na verdade, que hoje em dia isso já não exista. Se não existe totalmente, não sei, mas que não seja tão forte. É o que eu espero. Obrigado. Obrigada a você. Desculpe só uma coisa, eu não estava me referindo ao teu sentimento hoje lá, de ir na cidadezinha. Eu digo que o sentimento é o que fizeram no passado, que os poloneses fizeram no passado, no início do século. O meu avô, ele tinha algumas restrições, assim, ele tinha umas ressalvas, vamos dizer assim, ele tinha algumas ressalvas. Ele falava de antissemitismo que ele sofreu na escola, que tinha algumas... Ele dizia que sim, ele era discriminado na escola por ser judeu. Ele comentou isso algumas vezes. E por acaso, ou não por acaso, não sei, tinha um professor que era padre e era discriminado pelo padre, então ele... aqui no Brasil, ele nunca falou sobre isso, nunca comentou sobre nada. Então, aqui no Brasil não havia isso, mas lá ele lembrou que, quando criança, sofreu. Então, isso sim, infelizmente. Obrigado. Raia. Boa noite a todos. Boa noite, Débora. A gente se conhece. Nós não somos família diretamente pelo sobrenome, mas somos por parte de mãe, né? Eu queria te cumprimentar e cumprimentar essa geração sua que se interessa por esse assunto. É muito importante. Ele não pode parar como ele está parando na minha geração, mais ou menos. Queria dar boa noite para sua mãe, Rosali, que eu já cumprimentei pelo chat, a Rosali Tafini, uma família muito ligada à cultura, né? Conheci a Débora, assim, diretamente mesmo, quando eu fui diretora do Barilam Pedagógica, e a Débora veio promover um concurso pela livraria dela, e uma aluna do Barilam tirou o primeiro lugar, e nós fizemos, eu fui com os pais, com a menina, a livraria, fizemos divulgação, concurso literário não ligado necessariamente ao tema judeu, mas à promoção de cultura. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E se dedicar, né? Agora, essa geração, é um resgate que vocês estão fazendo, que a gente precisa fazer.
Débora, o antissemitismo existe na Polônia, sim, muito grande. Ele foi interrompido durante a pandemia por um aviso, inclusive, por parte do Stendo e Vos, aquele grupo que o André Lasta é presidente, avisando a gente que as escolas tinham suspendido as visitas, porque o antissemitismo estava muito grande e eles lucravam muito com essa questão todas as escolas judaicas do mundo se encontravam ali em final de março para abril, antes da independência de Israel, porque depois de visitar, fazer a Marcha da Vida, eles faziam a Semana da Independência em Israel, né? Então, o tratamento todo é muito ruim. E é óbvio que eles, quando eles reagiam, porque eles tiraram, meus pais foram poloneses, eles foram expulsos de casa, eles foram colocados em campos de concentração. Então, a reação eles roubaram mesmo e não devolveram, e publicamente eles não se posicionaram. Então, eles nos devem muito, muito mesmo. E a gente tem que colocar isso constantemente. Eu só queria te dar parabéns pelo que você falou. Eu não conheço o seu livro, vou ter oportunidade de conhecer, mas eu assim bato palma para essa geração está levando isso adiante. É muito importante, sabe? É um gol para mim. A Perla está mostrando. Eu já sabia, uma amiga minha tinha ido à ASA, que você fez uma palestra lá, e tinha comprado o livro, mas entrou a pandemia no meio, eu não consegui emprestado, mas, de qualquer maneira, é um resgate, é um ponto positivo. Eu queria te prestigiar. Eu estou escrevendo também, mas aí é outra coisa. Filho de sobrevivente, foi sobrevivente também. É uma outra história de vivência, mas a Morá Sarinha foi da Vitsu também, muito animada, fez coral, a avó dela. Então, eu acho que é uma família que vive essa importância que é essa participação da cultura, né? Eu acho que todo mundo contribui como pode, como deve, mas a gente tem que estender isso, essa geração tem que continuar, o trabalho cultural não pode parar. Obrigada, Débora, parabéns. Eu queria, depois eu vou entrar em contato com você. Obrigada a você. Mônica. Olá, gente, boa noite. Débora, é muito emocionante mesmo, né, a história que você nos contou aqui. Eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, a Rai acabou de falar, né, sobre a questão do antissemitismo na Polônia. Vocês sabem que recentemente a Polônia, inclusive, afirmou que ela não tinha nenhuma responsabilidade pelo Holocausto, né, que isso foi feito pelos alemães. Então, nem mesmo qualquer tipo de responsabilidade ela assume, inclusive em devolver os bens, etc. e tal. Agora, Débora, eu fiquei muito curiosa. Eu também sou filha de sobreviventes. Meus pais passaram pelo Holocausto. Eu sou a primeira geração brasileira. Minha mãe ficou em campos de concentração dos 4 aos 5 anos de idade. Enfim, muitas histórias. Ela também escreveu um livro. E eu acho que esse legado é um tesouro, né? Não só para nós, mas para as próximas gerações, sobretudo, que precisam entender que a luta não terminou. Né? Eu acho que essa luta é infindável, infelizmente, sobre a questão do antissemitismo. Mas eu queria te perguntar, Débora, o seguinte: eu fiquei muito curiosa em saber 2 questões em relação ao seu tio-avô, né? Quer dizer, o irmão do teu avô, sobre a questão de como ele conseguiu sobreviver na Polônia e depois como foi a vida dele depois da chegada no Brasil, né? Estou curiosa em saber isso. Bom, meu tio Haim, assim, eu tive algum contato, assim, tive contato com ele, claro, mas ele era assim mais velho e era calado, assim, né? Assim, ele era muito tímido e ele não falava muito sobre, ele não esteve em campo de concentração, até onde eu sei, ele não esteve em campo, mas a esposa dele sim, eles se conheceram aqui. Né, eles faziam aqueles encontros para se conhecerem e tal, e então a minha tia Raquel, que casou com ele, sim, ela esteve, mas ele não. E eu via ele muito assim, ele era muito calado, assim, para mim, assim, ele não falava muito sobre como ele chegou, sobre
assim, eu conversava muito mais com o meu avô, e o meu avô não viveu isso. O meu avô, ele veio direto, ele veio nos anos 30, mas ele veio antes da Segunda Guerra. Então, ele não sofreu, graças a Deus, ele não passou por nada disso. Eu teria que conversar com a minha prima para saber mais, mas eu acho que eles não falavam muito. Eu sei que a minha tia Raquel não falava absolutamente nada, ela não queria saber, não queria contar, e é uma pena, porque a gente perde essa parte da história, né? Mas eu entendo, eu entendo e eu respeito o fato de que as pessoas que viveram isso não quererem falar sobre isso, porque é muito sofrido, e a pessoa reviver isso contando, ela não querer, eu entendo e respeito. E jamais insistiria. Se meu avô não quisesse falar sobre o assunto, sobre como ele chegou da Polônia, provavelmente não insistiria. Mas ele gostava, eu acho, de saber que a gente tinha a curiosidade de conhecer mais sobre a história dele. Então, aquilo ali motivava ele a contar a história dele. O seu avô. Do meu avô, o meu avô. E essa pessoa a quem você se refere, né, que era o irmão do seu avô que veio, que foi esperado no Porto, ele prosperou chegando, enfim, na vida dele, no Brasil, etc. Sim, ele tinha a vida dele, acho que ele trabalhou, tinha uma loja, ele teve ótica, ele teve loja de roupa, e ele casou, ele teve uma filha, a minha prima, e a minha prima casou e teve filhos, e aí tem netos, enfim. Então, mas é incrível como é que uma pessoa na Polônia conseguiu sobreviver, né, onde houve a maior quantidade de mortes, e não ter sido levado para o campo de concentração. É muito impressionante, né, como ele conseguiu se esconder e sobreviver. Né? É incrível. É uma raridade. É uma raridade. Obrigada, Débora, e parabéns. Viu? Obrigada, desculpa não ter todas as respostas. Não, imagina. Obrigada. Débora, eu conheci seu avô, o seu avô e o irmão dele, o Raim e o José. Eles foram sócios da loja, o seu pai levou ele como sócio, assim como meus pais também tiveram loja na mesma rua, em Madureira. Ah, que legal. Está circulando. Peças foram retiradas dos articulados que estavam nas garagens para serem colocadas. É isso. Pronto. Oi? Raia, você terminou? Desculpa. É que eu tive que fechar um som. Sim, eu terminei, eu só complementei, porque eu conheci o Raim e a filha deles era Moraída, do Barilã, que trabalhava no infantil, para quem conhecer, porque a comunidade toda se conhece indiretamente, mas era Moraída, que era a filha dele. Ela foi minha doda. Ela foi minha doda também. Isso, cheia de netinhos. Cheia de netinhos. Dodaída. Que bacana. Bernadette. Boa noite. Débora, quero te cumprimentar, que eu acho interessante que você partiu de guardados, escritos, e, de repente, acendeu essa vontade de escrever e deixar a história escrita, que eu acho importante, todos nós temos que deixar mesmo aos nossos descendentes. Mas eu queria te perguntar do próprio livro. Avraham era alfaiate? Abraham era... Ou é uma ficção? Não, Abraham era alfaiate e Haim também. E o meu bisavô, o pai deles também era alfaiate. Eu fiquei curiosa, por que o título, o alfaiate polonês? Porque o personagem principal é alfaiate e o pai dele também é alfaiate, não por acaso, copiando a realidade. Tá bom. Era isso. Obrigada. Nada. Lúbia. Oi, Lúbia. Boa noite. Parabéns para a Débora. Débora, tu disseste que... Onde é que ela está? Não estou achando. Eu não estou enxergando a Débora, não sei.
A Débora disse que esteve na Polônia no início dos anos 90 e depois não voltou. Pois eu vou te dizer uma coisa, Débora, eu estive na Polônia em 97 e voltei em 2018. E vale a pena voltar, apesar do governo fascistoide que eles têm. Porque eles têm um museu judaico que é tão fabuloso, que é o Polim, é o melhor do mundo. Quer dizer, claro que o Yad Vashem é hors concours, mas esse museu judaico eu vi, eu já conheço outros, eu conheço de Berlim, conheço os Estados Unidos, nada se compara ao que eles fizeram. Assim, a gente interage no museu, o museu é muito, muito bom. E eles têm também o Museu da Resistência para mostrar que no povo polaco tinha muita gente contra o nazismo, e lutaram e morreram. Então, a gente não pode dizer, é claro que o povo, muita gente teve culpa, o meu sogro era da Polônia, a minha família não. Minha família veio no início do século XX, ninguém passou a guerra, mas o meu sogro era alfaiate polonês também. E claro que ele veio aqui em 1931, já um rapaz feito, né? Logo casou e tal, mas perdeu toda a família em Auschwitz. Então, realmente, ele nunca quis voltar para a Polônia, não gostava, tinha horror, não é? E tinha os seus motivos. Mas eu acho assim, que eu não senti, como turista, eu não senti antissemitismo, eu não vi. Nessa última vez, há 4 anos, eu não vi nada. E vale a pena, realmente tem muita coisa boa, tem o Museu do Schindler, tem o Museu da Resistência, sabe? Vale a pena. Todos em Moscou? Todos esses museus são em Moscou? Em Varsóvia. Em Varsóvia? Varsóvia. O judaico é o Polin, ele é muito famoso. Polin. Polin. Vale a pena. Era isso. Obrigada. Obrigada pela dica. Isaac. Boa noite, Débora. Parabéns pela apresentação do teu livro. O interessante de tudo isso, minha mãe é sobrevivente de campo de concentração. Meu pai e minha mãe vieram da Polônia. Meu pai estava no navio quando estourou a guerra. Foram para a Bolívia porque era proibida a entrada de brasileiros, de judeus no Brasil. Quando baixaram a portaria, em 53, migraram para o Brasil. Bom, alguns fatos interessantes. Esses dias eu conversando com a minha filha, se você está meio folgado, você podia fazer, já que você escreve bem, você podia fazer um livro sobre a história da família, falar do Zeidinho, certo? E eu tenho pensado muito nisso. Você agora, digamos, foi a tocha que estava faltando para iluminar. E essa de comida eu tenho muito interessante, mas não de navio. Eu sou de Curitiba. Meu pai veio da Bolívia e veio para Curitiba, para depois trazer a família, como era a tradição. Aí ele descobriu uma comida que ele adorava, pastel. E tinha um pastel que era fantástico, ele ia lá e comia, era barato. Ele comia aquele pastel e se deliciava, até o dia que ele perguntou para o chinês o que era o pastel. Meu pai não era kasher, mas o pastel era de camarão. Certo? Meu pai começou a passar mal aquele dia por todos os pastéis que ele comeu. Débora, obrigado e vamos ver se com a tua tocha a gente começa o projeto. É um projeto grande. A família é pequena, mas o projeto é grande. Sobraram poucos, muito poucos. Obrigado. Eu que agradeço. Depois eu quero conhecer esse livro. Por favor. Espero que ele saia da incubadora. Isaac, depois você lança o livro aqui com a gente, no Segundas Intenções, tá? Diana? Vou lançar no meu grupo de Yiddish, que eu tenho em Curitiba. Nós temos um grupo de Yiddish, que a gente se reúne pelo Zoom nas terças-feiras.
É muito Tá bom. bom. Lança lá e depois lança aqui também. Tá bom. Boa sorte, sucesso. Diana. Boa noite a todos. Eu conheço Débora em 2 momentos, as nossas trajetórias se cruzaram, na economia da UFRJ e depois na vida corporativa da NET Rio. Só que eu ainda não tive a chance de ler o livro, muito menos tê-lo em mãos, por conta da pandemia. Então, a gente está agendando aí um encontro para eu poder pegar esse livro e lê-lo, que eu vou ter muita curiosidade em ver. Adoro histórias sobre o Holocausto, acho que a gente tem que manter a chama viva. O Liesing, quando os meus filhos eram do Liesing, o Liesing tem um projeto muito bacana, que é o Pico Day, que é a história das famílias, e eu me deliciei em fazer, porque verdade seja dita, não foi meu filho que fez, fui eu, varando madrugada, entrevistando. Ele entrevistou um avô ou outro e ponto. Mas, assim, é legal porque eu busquei a história das gerações passadas de Liesing, minha prima, meu primo do meu marido, então já tinha boa parte contada. E aí a gente vai acrescentando, atualizando, aprofundando. A minha filha, na vez que ela teve que fazer, ela aprofundou muito sobre a família Sicurel. O Alexandre, meu filho, aprofundou sobre a família Freitag, que é de origem polonesa, e que meu sogro garrou raiva aí da Polônia, quase que deserdou meu filho quando ele foi para a Marcha da Vida, mas aí estou exagerando, mas Eu desenterrei. E Isso aí, gostaria não é? de... Oi? Tchau, beijo. Ah, tem alguém falando aí que não é comigo. E queria... Aí, depois que eu estou hoje no Horte, né, as minhas filhas estão no Horte, e aí, pelo Horte, eu tenho a oportunidade de ser do grupo de pais que promovem reuniões sociais, e aí eu me meti um pouquinho no pedagógico e consegui o contato com uma das poucas remanescentes sobreviventes do Holocausto. E ela teve eu estou lendo o livro dela agora, tá? É a Roland. Eu já li esse Fischer. livro. Eu estou Excelente. lendo, mas ela pegou uma trajetória diferente da sua, Débora. Ela optou ela teve a orientação da Sofia Débora Levi de ser totalmente fidedigna à história e só publicar e só escrever o que pudesse ser provado, não só documentado, provado. Aí eu queria entender de você por que você optou por essa interpretação mais livre, lírica e pessoal, subjetiva da história do teu tio-avô. Então, é porque a minha motivação, na verdade, era um incômodo que eu tinha com relação... Porque como a história não é bem contada do que aconteceu com esse meu tio Abraham. Alguém viu, eu nunca vi um documento, né, assim, mas alguém viu que ele estava não sei aonde, de tal jeito, não sei... E essa coisa de alguém viu, alguém falou, era uma coisa que me incomodava muito. O fato é que ele não veio para o Brasil, ele não conseguiu. Dos 5 irmãos, ele não veio. O meu tio Haim, sim, mas o meu tio-avô Abraham, não. E isso me incomodava muito, porque eu ficava pensando na minha bisavó. Ela ficou a vida inteira esperando que um dia o filho dela ia voltar. Ela acreditava que ele ia chegar. E, obviamente, ela não foi a única mãe que ficou esperando pelo seu filho. E isso sempre me angustiou muito. E, como eu não tinha como comprovar, e isso era o que me incomodava, eu queria dar uma nova vida ao meu tio. E eu escrevi esse livro para dar essa vida a ele. E porque era a história que me vinha no sentimento para escrever. Então, tinha uma parte de querer fazer dessa maneira e tinha uma parte do sentimento, assim, que era o que me motivava a escrever a história. Então foi muito mais pelo sentimento, né? Eu acho que eu sou muito mais uma escritora de ficção do que não ficção. Então, acho que é isso. Obrigada, Débora. Parabéns. Quero ler. Obrigada a você. Vamos nos encontrar e Vamos, quero ler. Café. Adorei te ver aqui, Diana. Beijo para você. Suzana, depois eu quero entender melhor esse projeto aí, que é Segundas Intenções, que eu entrei no início e gostei. Tá bom, já vou botar você na minha lista de transmissão e eu te falo tudo, tá? Beijo.
E, Diana, se quiser que eu vá no Hort, me avisa. Bora marcar, quero. Letícia, querida. Débora, bom, primeiro queria te agradecer por ter escrito essa história, que me aproximou do meu avô, irmão do seu, do José, que, por sinal, meu avô era muito calado. Quando ele falava, ele gaguejava. Então, eu pouco conheci da sua história. Então, eu acho que seu livro veio também me dar assim essa oportunidade de conhecer um pouco, né, um pouco mais da história da família do meu avô. E, enfim, quero dizer que foi um prazer ouvir a sua palestra. Eu, quando comprei o seu livro, varri a madrugada, foi impressionante, assim. Foi até as 4 da manhã. E a história é interessante porque eu terminei o livro e só ao final eu vi que você era autora. Vocês podem não acreditar nisso, mas é verdade. Então, acho que o livro nos aproximou também. A gente não tinha contato. Quando eu vi o alfaiate polonês ali na travessa, era a indicação da Clara Ronay. E foi muito assim, isso me marcou demais. Então, parabéns. E escreva mais. Conta para a gente qual é o seu próximo projeto. Então, eu tenho alguns livros escritos, ainda sem editora, mas nenhum deles com essa temática, com a temática judaica ou holocausto, são outras temáticas. Eu acho que os livros vão passando pelas fases da minha vida, de coisas que vão me motivando naquele momento, e aí eu vou escrevendo sobre o que está me motivando naquele momento. Então, eu tenho dois livros já, eu digo entre aspas terminados, porque nunca está terminado. Antes do editor ver, ele não está terminado, né? Ele está ali quase terminado. Que o editor dá bastante pitaco. Eu gosto quando o editor dá pitaco. Mas, então, assim, eu tenho 2 livros já prontos para irem para a editora, na minha opinião, mas são outras temáticas, completamente diferentes. Assim que eu tiver para publicar algum deles, eu conto. Muito bom. Perla. Então, Debita, é maravilhoso. Realmente, o livro é fantástico. Vou até ler de novo, porque é muito bom ouvir essas histórias. Eu também sou filha de imigrantes. Meu pai também veio para o Brasil, que eu saiba, com 16 anos, e aprendeu português por conta dele, criou a família assim. E tem uma história inacreditável, porque ele era o filho caçula, a irmã mais velha dele já morava no Brasil, então ele pôde vir para o Brasil porque tinha onde morar e onde trabalhar, digamos. Ele conseguiu trazer a irmã e o sobrinho, que estavam completamente escondidos por uma família de poloneses, e trouxe os pais dele, o pai e a mãe. Então, é uma história também muito... Enfim, como todas as nossas histórias, né? Infelizmente, eu tenho que falar que hoje a Polônia continua sendo antissemita. Ela é um governo de direita. No ano de 2020 teve uma eleição e nas vésperas da eleição eles usaram a TV pública para fazer uma campanha antissemita, às vésperas da eleição, e ganharam a eleição. Então, é um governo antissemita, de direita. Infelizmente, eu acho que a gente tem que continuar essa batalha. E, para isso, eu não sou uma escritora e acho ótimo que vocês sejam. Eu acho que todos que puderem escrever têm que escrever. O livro da Rolande, por exemplo, é fantástico.
É uma Excelente. trajetória dela, da vida dela, que é uma coisa impressionante, que ela saiu atrás de todas as cidades e da família toda, por onde veio, por onde vai. E o teu tem as histórias do seu avô e do seu tio-avô, e eu acho que vale a pena, quem puder. Eu não sou escritora, não tenho esse dom, mas eu dou força para todo mundo escrever. Eu acho que a gente tem que manter isso na história das nossas histórias, né? E eu tô assim, emocionada de te ver aqui de novo. Um beijo. Obrigada, Pena. O Isaac, eu acho que quer falar de novo, né, Isaac? Quer perguntar alguma coisa? Exatamente. Quero, sim. Quando vocês falam de antissemitismo na Polônia, minha mãe tinha um ódio dos poloneses, embora ela seja polonesa, porque a entrega de um judeu valia 1 quilo de açúcar. Quem entregasse um judeu ganharia 1 quilo de açúcar. Então, isso era algo que minha mãe tinha, sim, atravessado. E o interessante é a outra história. Minha mãe estava naqueles trens abertos, sentado no banco. De repente, a moça que estava com ela disse: Sônia, Sônia, tem 2 rapazes procurando alguém. Quando ela olhou, ela reconheceu um deles, que era meu tio Jaime, que morava em São Paulo e já faleceu. Faleceu em Curitiba, inclusive. Ela reconheceu ele porque ele tinha ido salvar um cavalo no incêndio do galpão e perdeu um pedaço da orelha. Ele reconheceu dela, começou a gritar: Haim, Haim, Haim. Aí era ela e o meu tio Jacó, o Haim e o tio Jacó. Simplesmente olharam para ela: Sônia, o que você está fazendo aí? Estou indo para Israel. Ela disse: por que você vai para Israel? Vamos para a Bolívia, que nós temos uma irmã que foi antes da guerra para lá, e vamos começar a vida lá. Então, foi minha mãe e os 2 irmãos para a Bolívia. O resto da família, tanto do meu pai e da minha mãe, e simplesmente não se teve mais notícias. Que pena. Complicado. Poxa, que pena. É triste mesmo. Bom, não temos mais... temos sim. A Lilian quer fazer uma pergunta? E o Ronaldo. E depois o Ronaldo. Ok. Oi, eu queria fazer um comentário. Eu me identifiquei muito com você. Meus pais eram poloneses, sobreviventes. Também foram, após a guerra, para a Bolívia, porque o Brasil não deixava entrar, apesar da minha mãe achar um tio que veio aqui para São Paulo, não deu para vir. E meu pai odiava a Polônia. Ele disse que ele pisaria na Alemanha numa boa, mas na Polônia nunca mais pisou. O pai dele tinha muitas propriedades, era bem rico. Meu pai nunca foi atrás de nada, não queria nada. Nem o Wiedergutmachung da Alemanha, o meu pai quis. Agora, eu, quando quis a cidadania polonesa para os meus filhos, o meu pai foi comigo ao consulado polonês em São Paulo. Ele se sentiu tão mal lá dentro, ele olhou aquele mapa enorme da Polônia, ele se sentiu tão mal, ele perdeu a família inteira, não sobrou ninguém, eu sou filha única, a família é minúscula. E que eu posso... quanto à banana, a minha mãe sempre comentava que a banana era uma fruta muito cara na Polônia. Só quem era rico podia comer banana. Então, as pessoas que tinham dinheiro comiam, eles levavam lanche para a escola de sanduíche de banana, era finíssimo. Vai ver que é por isso que o teu parente nunca, sei lá, se sentiu mal comendo. A banana tem um gosto forte, né? É só isso que eu queria falar. Parabéns pelo livro, tá? Os meus pais nunca quiseram escrever nada. Meu pai tinha medo de tudo, de todos, não queria se expor. Mas, eu tenho mais uma coisa em comum com você. Eu tinha 12 anos quando eu li o Diário de Anne Frank e me fez um mal
horrível, horrível. Eu fiquei um ano tendo pesadelos com nazistas. Até hoje, eu às vezes tenho de tanto ouvir meus pais e os amigos deles todos que só falavam nisso. Tinha dois tipos de sobreviventes, os que não falavam e os que só falavam nisso. Os amigos dos meus pais só falavam nisso. E eu ouvi essas histórias e foi duro, viu? Só isso. Muito obrigada e parabéns, pessoal. Obrigada, Lília. Você contou uma história lembrei aqui de uma outra história que meu avô falava, que o tio dele era padeiro, né? Tinha uma padaria, e quando o pai do meu avô, né, quando meu bisavô veio para o Brasil, né, deixou a família lá, né, porque primeiro eles vinham para depois trazer a família. Então, quando o meu bisavô veio para o Brasil, deixou a família lá, os irmãos, né, do meu bisavô disseram: olha, fica tranquilo, porque pão não vai faltar, né? Eles eram padeiros, então pão não vai faltar para sua família. E o meu avô, ele comia o pão, era pão preto, né, o pão de centeio, o pão integral, e esse era o pão mais barato, porque a farinha não era refinada, né? Então, ele era doido para comer pão branco. E quando ele chegou no Brasil, o comum era o pão branco, né? O pãozinho francês. E ele achou aquilo dali era um luxo, né? E era o pão barato. Assim, gente, tudo que era caro lá, aqui era fartura, era uma maravilha. Ele podia comer pão francês, né? Então, era um barato. E aí, com os anos, o meu avô era um cara que ele era autodidata, tudo ele aprendia sozinho e aprendia bem, e fazia tudo muito bem. E ele se tornou um engenheiro sem nunca ter feito engenharia, e ele construía, e ele também estudava muito sobre nutrição. E ele gostava ele lia tudo que caía na mão dele, e procurava muita literatura a respeito, e começou a cuidar cada vez mais da alimentação dele, né? Então ele sempre se cuidava muito, comia o que era certo, assim, o que estava, ia até de vez em quando naqueles livros da moda, a moda é a maçã, a moda é não sei o quê. E aí, depois de um tempo, viu-se que o pão integral era mais saudável do que o pão branco. E aí ele ria, né? Quando eu era criança, eu comia o pão integral, não gostava, não queria comer o pão branco. Agora que eu posso comer o pão branco, aí eu quero comer o pão integral, que era o pão que eu não queria, porque esse é o que faz bem. Então, só uma curiosidade, também com relação à alimentação. Você comentar isso. Bom, a Lília, ela sempre está aí com a gente, ela é de Vancouver, viu, Débora? Eu estou vendo que está sol. Pontuar. Eu estou passeando agora. A gente adora a sua presença, Lília, a sua participação. Obrigada. Super obrigada. Obrigada a vocês. Depois alcançando o mundo todo. O Brasil também, vários estados participam com a gente. Vários estados, é verdade, todos aqui prestigiando. Ronaldo. Oi, quem Você nasceu na Bolívia? Isaac. Eu nasci na Bélgica. E esqueci de falar. A minha mãe, quando perguntavam aqui o que ela era, porque ela falava com sotaque, ela falava que ela era belga. Ela tinha vergonha de falar que era polonesa, não sei se é por causa das polacas ou por odiar a Polônia. Não sei bem. Eu sei que ela sempre falava que ela era belga, não era. Em que época que você morou na Bolívia? Nós saímos em 50, 51, nós viemos para o Brasil. Meus pais primeiro foram para a Argentina, aí começou a história do Perón. Meu pai ficou morrendo de medo, aí foi para a Bolívia. Você morou em La Paz? Sim, eles moravam em La Paz, mas eu não me lembro, eu tinha 3 anos, eu não lembro nada. Então, provavelmente era amigo dos meus pais. Pode ser, eles já se foram. É uma pena. Ok. Ronaldo. Oi, Ronaldo. Tudo bem? Boa noite a todos. Eu queria falar com a Débora o seguinte. Só um minutinho que eu vou desligar um microfone que está aberto aqui. Pode falar, Ronaldo.
Sim, eu queria falar para a Débora também que teve aqui no Segundas Intenções o Bruno Tis, que ele também fez um livro com uma temática também parecida com a sua, que também é baseado na família dele, sobre o Holocausto e a vida do Rio de Janeiro, e ele fundou uma nova editora. Então, até para fazer uma segunda edição do seu livro e esses projetos que você tem, eu acharia interessante você procurar ele, com uma editora nova. Tá bom? Qual é o nome dele? Bruno Tis. Eu te Bruno passo o Tis. telefone. Obrigada. Intenções, também com uma palestra, quer dizer, também de um livro publicado por ele, Violino, mas o que até já comprei, e que ele fala também baseado na família dele sobre o Holocausto e a vida aqui no Rio de Janeiro. E ele fundou uma nova editora. Então, talvez ele seja mais aberto a seus projetos. Seria interessante eu sugerir esse contato para você, entendeu? Obrigada, Ronaldo. Boa dica, obrigada. Excelente. Eu até queria Excelente aproveitar. dica, Ronaldo. Oi. Tem a Mônica aqui, Moisés, para falar também, tá? Claro, pode. Você quer... Prazer imenso. Oi, Você quer... Moniquinha. É só rapidinho, eu queria dizer uma coisa, talvez isso esteja fugindo um pouquinho, né, ao tema da questão da literatura, mas falando um pouco para todos que têm histórias de sobreviventes ou que ainda tenham sobreviventes vivos, também é muito importante, na medida em que não possam escrever ou não desejem escrever, que possam ter o seu relato gravado no Yad Vashem através da fundação do Steven Spielberg, né? Verdade, que é muito Mônica. importante que todas as histórias estejam ou gravadas ou, enfim, escritas, porque essa geração está indo embora, né? Já está, temos pouquíssimos, né, ainda vivos. Então, isso também eu acho que é importante ressaltar para todos que estão presentes aqui, que existem outras formas dessas histórias permanecerem vivas, né? Além do nosso tempo, além da literatura. Só queria dar falar essa fala. Maravilhoso. Excelente Também lembrança. Obrigada. As Cerejas de Maio, da Judy Blotter, que é um excelente livro, que também já deu palestra aqui para a gente, eu recomendo. As Cerejas de Maio, da Judy Blotter, que é irmã dos organizadores do evento. Uma história Mônica, linda também. Mônica, partindo dessa tua intervenção, me passa pela cabeça, só aqui no Segundas Intenções, todos esses autores, todos esses temas e esses títulos já passaram por aqui. Isso nos deixa assim muito, muito felizes, muito participantes dessa catarse que acontece quando esse tema, volta e meia, ele ressurge porque ele é eterno. E cada um tem a sua vivência. E me passa pela cabeça, nós temos morais aqui, nós temos diretores de escola, eu acho que teria que ter um instante, que cada autor cedesse um exemplar para cada uma das escolas, talvez não só judaicas, um exemplar para que aquele setor falasse dessa memória, citasse isso. Isso eu acho que seria uma contribuição, isso é feito de uma maneira normal, mas se a gente fizesse isso como uma norma, seria uma coisa absolta fazendo isso no museu. Tem o museu exatamente com as histórias judaicas, quer dizer, a temática judaica. Isso ali na Praça Mauá, eu não sei se é o Mar ou se é o outro, né? Qual é? Me ajuda, Mônica, qual é? Museu do Amanhã? O Museu do Amanhã, deve ser no Museu Mar. do Amanhã, Tem uma... é um museu. É no Museu do Amanhã? É ótimo isso. Isso. Eu acho que isso pode funcionar. E queria aproveitar esses minutinhos finais aí para pedir quem está entrando hoje aqui pela primeira vez que colocasse no chat nome e telefone, porque aí nós mandamos semanalmente a programação e todos vocês entrarão nas nossas listas de transmissão. Quem está aqui pela primeira vez, por favor, se quiser. E eu quero pedir, principalmente ao Berman, de Curitiba, já que ele tem esse grupo IDES, volta e meia nós temos esse tema, manda o seu telefone, por favor, para receber para todo o grupo também. Ok?
Suzana, com você. Temos agora o Márcio. O Márcio quer fazer uma pergunta. O Samuel quer falar. Eu acho que o Samuel que é um grande doador. Samuel quer falar também? Eu fiz uma doação grande para o Museu o Mar, não é o Museu da Manhã. É a Biblioteca Judaica que está sendo organizada lá. Eu dei cerca de 500 livros só sobre o tema judaico que eu tinha. Eles selecionaram. Maravilha! E eles estão aceitando doações. Esses livros todos que o Moisés comentou aí, quem tiver possibilidade de doar lá, porque estão fazendo um setor específico judaico. Exatamente. Era só isso. Maravilha, maravilha. Bom, tem uma biblioteca na Rocinha que a gente da Vitso foi lá, enfim, está ajudando a biblioteca e os alunos lá da escola municipal, e a gente também doou alguns, não foram 500, foram pouquinhos, mas enfim, eu acho bacana a gente também fazer isso para essas crianças da comunidade maior terem acesso e saberem dessas histórias. Eles adoraram receber os poucos que a gente recebeu, que a gente entregou, mas enfim, se vocês souberem e quiserem doar alguns livros, nós aqui do Segundas Intenções somos, enfim, braços aí que podemos ajudar nessa campanha também, que seria maravilhoso. Suzana, o Diário de Anne Frank é o livro que é o melhor comunicante nas escolas. E sabe? É verdade. É o melhor. Porque eles tomam conhecimento do livro, do filme, e aí se interessam. Porque não tem Holocausto no currículo. Eu estou fazendo parte do Grupo de São Paulo, do Memorial, que a gente está lutando para a implantação em escolas privadas, principalmente não judaicas, porque as judaicas dão história judaica e as privadas não tocam no assunto. É verdade, tem toda a razão. O Márcio agora quer fazer uma pergunta. Márcio? Tudo bem, Márcio? Tudo bem? Tudo bom, Márcio? Meu amigo de colégio, estou na minha turma. Eu queria te fazer um comentário sobre o livro, sobre o que você contou agora, né? Uma vez todos os meus filhos fizeram a Marcha da Vida, né? As escolas de São Paulo, todos eles obrigam, entre aspas, né? As crianças a fazerem a Marcha da Vida, tá? A Marcha da Vida é um programa educacional para jovens, crianças e até adultos, né? Até você me falou que o dia que ia fazer a Marcha da Vida antes da pandemia, não fez, né? Mas que vai ter chance de fazer. Eu acho que é um dos programas educacionais que proporcionam a maior nível de identidade do jovem judeu hoje em dia. Tá? E hoje em dia a gente tem mais de mil jovens e 1.000 famílias adultos fazendo aliá para Israel. Um dos motivos que leva a isso, além da crise econômica, é a Marcha da Vida. A Marcha da Vida ele leva um jovem de 15, 20 anos para conhecer os lugares que ele nunca viu, né? Conta histórias em loco para as crianças e para os jovens, e de lá ele vai para Israel. Ou seja, a visão do mundo dele é completamente diferente da visão do mundo que nós, jovens da geração de 80, 90, temos sobre educação judaica. Tá? Minha primeira filha, quando foi fazer a Marcha da Vida, eu fui ligar para minha avó. Minha avó é polonesa, todos os meus avós são poloneses, inclusive meu avô também é alfaiate, eu tentei salvar a máquina de costura dele, não consegui. Todos nós conseguimos salvar a máquina de costura deles, né? Mas eles também foram. Um dia eu liguei para minha avó para falar que a minha filha ia para a Polônia, fazer a Marcha da Vida. Quando eu liguei para ela, ela atendeu, eu falei que a minha filha ia para a Polônia, e ficou um silêncio assim, de uns 30, 40 segundos, né? Eu esperando para ela falar alguma coisa. Então, aqueles 30, 40 segundos de silêncio já disseram tudo, né? Aí ela me solta e faz a pergunta mais simples que ela podia ter feito. A pergunta que ela fez foi a seguinte: para fazer o que na Polônia? Essa foi a pergunta que ela fez. Aí eu tive que explicar que era um programa da escola, que os colegas vão, e educacional, e depois eles vão para Israel, papapá. No segundo filho meu, que foi, o silêncio durou 20 segundos. Tá? No terceiro já não teve mais silêncio, né? Hoje, infelizmente, ainda tenho filho para ir lá, mas ela não está mais viva para ouvir sobre isso. Tá? Então, o que eu acho sobre o seu livro, né, sobre tudo que está sendo falado hoje em dia? No nosso tempo, assim, houve muitas dificuldades de ensinar o Holocausto para os jovens, né? Na década de 80, década de 90. Eu também fiquei traumatizado vendo imagens com 15, 20 anos. Né? Hoje em dia, eu acho que
esse movimento da Marcha da Vida é um movimento educacional assim, impressionante, sabe? Cria uma identidade judaica assim, fora do comum em qualquer jovem que vá. Não só uma identidade judaica sionista, que ele vai para a Israel depois, mas uma identidade judaica assim, cultural, sabe? De amor pelo povo, sabe? De pertencimento mesmo, né? Eu acho que livros como o seu, né, na nossa geração, né, não é aquele livro que você pega o livro e você torce ele e sai sangue. Não é isso, né? Você conta uma história de família. Você conta a história do seu avô, do meu avô, do teu pai, do meu tio, do meu primo, e saíram de lá, e fugiram. Não que eles só fugiram e foram perseguidos, que eles fizeram e construíram, e tiveram um trabalho, e foram para Israel, ou não foram para Israel, e foram para o Canadá, e foram para cá, e foram para lá, e se encontraram nos Estados Unidos. Tem toda uma história, né? Eu acho que isso é uma grande revolução dentro da educação judaica, em todas as escolas judaicas, né? Antigamente, a gente estudava judaísmo, né? História judaica, como se nós fôssemos os coitados, como matavam a gente era perseguido, né? Hoje, eu acho que as escolas judaicas, pelo menos aqui em São Paulo, né? Eu vejo meus filhos hoje, né? Eles têm uma identidade, um orgulho de judaísmo muito grande, né? E alguns dos meus filhos já fizeram aliar, outros ainda estão por aqui, vão ficar por aqui mesmo, né? Mas a identidade judaica que todas essas histórias do Holocausto, não só do Holocausto propriamente dito, que é muito importante contar, mas contar que, sabe, que hoje em dia a gente está aqui, a gente tem um Estado, nós tivemos muitos atos de bravura, a gente levantou, a gente é uma comunidade que ajuda uns aos outros. Tudo isso é muito importante contar, né? Eu acho que esse é o mérito do teu livro, né? O teu livro conta a história de uma outra faceta, né? Uma faceta que os jovens de hoje conseguem entender. Que eles foram, que eles construíram, que eles fizeram, e todas as diversidades. E mesmo assim, eles fizeram e construíram. E a família está aqui, todas as famílias nossas estão aqui. Tá certo? Acho que esse é o grande mérito que você teve no teu livro. E na coragem que você teve de voltar, né? Acho que se você vai voltar lá para ver alguma coisa, tem que ter coragem, né? E a nova geração, nossos filhos, né, que estão por aí, né, eles foram, graças a Deus, né, em outro ambiente, em outra ideia, em outro propósito. Eu acho que foi muito bom para todos eles, né, em termos de identidade judaica, né? Eu acho que esse é um mérito que você também tem que ser feliz. Né? Obrigada, Okay. Márcia, obrigada. Muito obrigada. Ok? Mais algum comentário, alguma pergunta? Posso fazer mais um comentário? Rapidíssimo. Claro, Mônica. Achei tão interessante, Márcio, que você acabou de falar, porque, na realidade, isso é um gancho muito importante para os nossos filhos, para as próximas gerações, para entender a importância de Israel para a gente também, né? Quer dizer, o que significa, né, hoje termos o Estado de Israel numa época em que, se isso existisse, talvez o Holocausto não tivesse acontecido, porque os judeus, enfim, nosso povo poderia ter ido para um lugar seguro. E assim, vou falar muito rapidamente, particularmente, quando o meu filho ele foi uma das primeiras turmas, né, das escolas judaicas que foram para a Marcha da Vida. Foi também muito emocionante, porque ele era o único presente que era neto de sobreviventes, né? Então, ele foi escolhido para falar o Iskor em Auschwitz. Imagina o impacto que isso tem na vida dele, né? Enfim, eu acho que a partir disso, chegar em Israel para a Marcha da Vida, literalmente, né, em Yom Ha'atzmaut, na questão, na guerra onde a gente comemora justamente a independência de Israel, é muito importante, porque eu acho que, na verdade, uma coisa linkada à outra, né? Quer dizer, o que se passou, não de uma forma vitimizada, como você coloca, apesar de que fomos vítimas, sim, né? Porque foram 6 milhões de judeus mortos de uma maneira horrível, atroz, etc., mas também podendo ter o orgulho, né, das conquistas, da sobrevivência, da construção de um Estado, que hoje, enfim, uma idade tão jovem ainda, fez tantas conquistas. Então, só para fazer um gancho que você falou, que eu achei muito bacana, né? Sobre a importância dessa viagem, de ir para a Polônia, de ver em loco, etc. e tal, né? Auschwitz, Birkenau, né, etc. Verdade, Mônica. E nossos filhotes foram juntos, a Sofia foram e o juntos, Nick, isso né? aí, com certeza. Obrigada Ok, por participar. gente. Débora, muito, muito obrigado por essa catarse que você nos proporcionou.
E você toca num assunto, rapidinho eu quero lembrar, não é nem recomendar, eu estou revivendo esse filme que eu vi na Netflix. Chama-se 1945, Como o Silêncio, às vezes, é mais importante do que uma fala. É pura e simplesmente 2 judeus ou 3 judeus, eu vou tentar lembrar do filme, chama-se 1945. É um filme de uns 10 anos. 2 religiosos judeus desembarcam num Steytler do interior da Hungria. Eu vi esse Levou filme. hoje no canal 53. É Jura? muito Maravilhoso, bom. muito Olha, bom. agora eu fiquei emocionado com isso, porque esse filme ele é incrível, porque o que acontece na cidade às vésperas de um casamento, de uma autoridade, eles não falam nada, eles chegam com uma caixa, com alguma coisa, e o Steytler vira de pernas para o ar, todo mundo se culpando, todo mundo entregando o outro, e é um silêncio total. Se puderem, vejam esse filme, porque é tudo isso que foi comentado aqui. Mais uma vez, obrigado, Débora, a palavra é tua para uma palavrinha aí final, e depois eu já convido todo mundo para o nosso próximo encontro, ok? Obrigado, Débora, é contigo. Obrigada, eu queria agradecer. Bom, vou falar rápido. Eu quero agradecer a participação de todo mundo aqui, a acolhida. Eu acho, segundo as intenções, um projeto incrível. Eu assim, a ideia é sensacional, a execução é perfeita. É muito bom e eu estou assim tô lisonjeada de ter sido convidada. Estou assim, me achando o máximo hoje, tá, gente? Você que é incrível. Imagina, vocês Obrigado. aqui me fazem sentir assim. Obrigada. E assim, meu livro está... obrigada. O meu livro está em algumas livrarias, tem poucos, então, assim, corram. Vou procurar a editora que foi sugerida. As melhores casas do ramo. As Na melhores estante casas do virtual está ramo. disponível. Na Também, estante também. virtual tem. Tem também. Eu acho que assim, o Holocausto é um tema que deve ser falado sempre, a gente não pode esquecer, jamais. E uma vez me perguntaram, você escreveu mais um livro sobre o Holocausto? Não é mais um livro sobre o Holocausto, porque eu acho que enquanto esse assunto incomodar, e eu acho que ele deve incomodar, significa que ele está vivo e que ele deve ser falado. Então, eu acho que ele é um assunto eterno. Infelizmente, um assunto triste, mas que sim, deve ser falado para não ser esquecido. E quero fazer uma propagandinha. Eu tenho um canal no YouTube que chama-se Escriba Clube. Eu dou dicas para quem quer escrever. Não é nada formal, é um canal informal. Mais um hobby, mas assim, eu acho que quem gosta de escrever vai gostar do canal, então é só fazer uma propaganda. Obrigada. Adoramos. Obrigada. Okay. Obrigado. Vamos lá. Nosso próximo Segundo as Intenções terá como tema Cinema e Televisão Israelense. E para que possamos entender o que há por trás deste sucesso, convidamos o pesquisador do Centro de Estudos Judaicos da USP, Bruno Slack. Nestes mais de 70 anos da criação do Estado de Israel, as mudanças que ocorreram na sociedade encontraram visibilidade nas telas do cinema e da televisão, refletindo dilemas, crises, realizações e conflitos de uma sociedade em constante mobilização. Títulos como Pecados da Terra, em português, Pecados da Carne, desculpe. Título em português, O Conflito Israelo-Palestino em Paradise Now, no cinema, e Falda na televisão, entre outros. Sucessos mundiais como Kadosh e Stissel trazem retratos de uma diversidade grandemente desconhecida do público e atestam a qualidade das produções israelenses. E para conversar sobre tudo isso, quem vai estar conosco é Bruno Slack, pesquisador do Centro de Estudos Judaicos da USP e autor da tese de doutorado Stissel, a ortodoxia judaica chega à televisão. Não percam, preparem a pipoca
sessão dia 16 de agosto, segunda-feira próxima, 21 horas. Todos já convidados.